Alfredo, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui. A gente vai falar, então, mais uma vez dessa sessão que... Então, realmente, a gente ontem até teve um webinar, Alfredo, acho que você deve ter assistido, muito interessante, sobre a convivência nossa com o Covid. Está falando comigo? A gente já está aqui desde fevereiro, nessa Sim, estou batalha. ouvindo aqui. A gente chegou no Copastar, um hospital de 150 leitos, a ter quase 100 pacientes internados de Covid em determinado momento, né? E isso desde o início, na última semana de fevereiro. Tivemos, há um tempo só, 40 pacientes em ventilação mecânica, sendo que desses 40 em ventilação mecânica, 20 estavam em diálise contínua. Quer dizer, foi um período de estresse muito grande. Nós tivemos quase 20% da nossa força laboral afastada em função da contaminação, da infecção, e a gente imaginou um cenário perto do caos, né? E graças a Deus, o que a gente tem acompanhado nas últimas semanas é que essa infecção, esse tsunami, vamos chamar dessa maneira, a primeira onda, passou. A gente está cada vez dando mais alta do que internando, então estamos esvaziando o hospital de Covid, reduzindo o número de terapias intensivas, unidades de Covid. E vamos ver agora o que espera, né, Alfredo? Se a gente vai ter uma segunda onda e qual vai ser o impacto nela, né? Vamos torcer para que todos tenham bastante profissionalismo e maturidade, né, para enfrentar o que vem por aí. Obrigado mais uma vez, Alfredo. Não, obrigado a você. Foi espetacular ontem. Eu participei ativamente, entendeu? Fiquei emocionado, viu, Pantoja? Até porque eu tenho 69 anos de idade, né? E fiquei em casa bonitinho, entendeu? Agora, segunda-feira, volto a operar no Copstar, entendeu? E realmente foi impressionante como é um hospital novo, que é novo, né? E a gente está repetindo a experiência que a gente teve lá no Copador, né? Nós tivemos aqueles grandes eventos, né? Logo do começo, né? Fomos colocados em xeques, né? Tem alguma coisa que abençoa a gente, né? A gente... E é legal, sabe? Que é muito bacana ser médico, é muito bacana, tá? Eu vou apresentar rapidamente as pessoas, tá? Quem vai falar hoje para a gente é o Bernardo. Bernardo, só dá uma alô de 30 segundos. Olá, boa noite, pessoal. Fico muito agradecido de ter essa oportunidade de falar para uma equipe tão qualificada, um grupo de pessoas tão bem estimado, e eu fico honestamente honrado de poder apresentar o meu pequeno trabalho, minha pequena pesquisa, num paralelo com o setor médico, que hoje, com certeza, é o setor econômico e de serviço que está mais no holofote. Então, para mim, isso é uma oportunidade realmente fantástica. Muito obrigado. Fala, Felipe, se apresenta aí em 30 segundos. Boa noite a todos, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento das diversas áreas. Eu também sou da área da aviação, trabalho com investigação de acidentes aeronáuticos e fazendo esse conhecimento transdisciplinar com o Dr. Alfredo já tem quase 10 anos, né? Tem uns 8 anos fazendo esse trabalho. Tem 15 anos a nossa convivência já. Com certeza. E aí vamos conversar bastante, ouvir aí o trabalho do Bernardo para somar esforços com a gente. Tá. Gadelha. Tudo bem, Gadelha? Gadelha é um amigo novo que ficou um velho amigo, né, Gadelha? Fala aí, quero ver você no ar. Guaricha, é um prazer enorme estar aqui. Já é a segunda vez que venho aqui no Copstar, né? Eu acho que essa analogia de saúde e defesa como áreas importantes para o desenvolvimento do país é central e é um prazer enorme conversar. Eu já vi aqui na lista tantos colegas da área médica e vou ter um prazer imenso em conversar e trocar um pouco de ideias para a gente ver como é que emerge dessa crise mais forte ou pelo menos mais resiliente para o futuro, né? Prazer enorme, obrigado aí, viu? Beleza. Cadê o Leandro? Tá. Leandro é meu querido amigo, entendeu? Se apresenta aí, Leandro. Boa noite, meu nome é Leandro Tavares, sou médico, trabalho na Redditor e para mim é um prazer estar num evento organizado pelo Guaris, um evento com Pantoja, com Gadelha, com o Bernardo, com o Felipe e espero aprender muito hoje aqui e poder discutir também com vocês sobre segurança, que é algo absolutamente fundamental
no nosso setor. Nós não conseguimos andar minimamente no nosso setor se isso não estiver garantido, se não for uma condição precedente. Então, discutir esse assunto acho que é uma agenda maior dos setores, mas, acima de tudo, da saúde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Obrigado a você, Leandro. Cadê Curi? Curi, tá aí, Curi? Não tá aí. Cadê Olga? Oi, Olga. Aparece aí, Olga. Fala um pouquinho para a gente. A Olga, que é a nossa querida, que nos ajuda pra caramba, que você participou do Max 7, o marca-passo, né? Foi muito legal, né? Pois é. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aí no nosso centro de estudos do COPSTAR. E o Alfredo sempre nos brindando com reuniões maravilhosas, fazendo a analogia da segurança no ambiente hospitalar e a gente aprendendo, né? Ele me colocou numa reunião para discutir, como é o nome mesmo do Max? Do Max 7 da Boeing, que caía, né? E o marca-passe. E o marca-passe, eu tive a grande missão de tentar fazer essa analogia com os recalls que nós ainda temos, com os dispositivos implantáveis, com os marca-passos, e aprendi muito nessa reunião. Então, eu desejo a todos aí uma reunião maravilhosa e, como o Leandro disse, realmente a gente vai aprender muito hoje. Obrigada, boa noite. Você ensinou bacana, gente. Foi muito legal, né? A analogia foi perfeita. Se nós fôssemos sozinhos, não valeria a pena estar vivo. E estar isolado em casa, a gente sente claramente a falta de um carinho, de um aperto de mão, né? Então, Bernardo é um piloto, tá? E eu conheci ele na barriga da mãe dele, a doutora Adriana Schelliger e o doutor Zé Henrique Schelliger, tá? Bernardo é filho de 2 médicos e resolveu ser piloto, tá? E a gente conversou já há algum tempo sobre como é que um jovem piloto, já que eu tenho o Felipe Keller há muitos anos do meu lado, me ajudando a entender a incerteza da aviação, me ajudou muito a formação das minhas ideias. E aí a gente conversando, o Bernardo fez uma tese importante sobre o que aconteceu com o avião Concorde russo, o Tupolev, e ele vai falar em 20 minutos. Eu vou ser extremamente rigoroso com o tempo, Bernardo, sem colher de chá. Tá certo, muito obrigado. Então, começar a nossa apresentação muito bem. Para início de conversa, não precisa ser um engenheiro aeronáutico para entender a história do Tupolev, o significado, nem os paralelos com o Covid. Você só precisa prestar atenção com os paralelos. E também outra questão que eu quero tirar logo do início, SST é uma palavra, é um termo que eu vou usar bastante durante o trabalho. É uma sigla em inglês que significa Supersonic Transport, ou literalmente transporte supersônico, que é um termo que abrange todas as aeronaves desse tipo. Muito bem. O trabalho vai ser dividido em 3 partes simples, uma introdução explicando o porquê, o contexto e a justificativa. O trabalho em si, com etapas explicando de onde surgiu, a interação dos membros da União Soviética, os designers, o histórico operacional e, eventualmente, o término operacional da aeronave, e chegaremos à nossa conclusão. Eu, naturalmente, como piloto, eu sempre tive um grande interesse na história da aviação, e uma aeronave que é sinônimo da história da aviação, sinônimo da era espacial da década de 60 e 70, foi o Concorde. Tinha um ótimo renome, não só no Brasil, mas como no exterior, era um símbolo de uma geração, e era contido como a única aeronave SST que existia no mundo, mas isso não era a realidade. Tupolev também era um outro SST que entrou em serviço, mas sempre era tratado com um tom de escárnio, com um tom de depreciativo, porque seria simplesmente uma cópia soviética, seria uma aeronave fracassada, então não valeria a pena. E então, durante a minha fase de monografia, eu pensei, será que é realmente esse o caso? Então, o objetivo meu foi trazer à luz realmente a realidade da aeronave, se ela foi só um fracasso, uma cópia, ou se ela teve um mérito, se ela foi produto de uma indústria soviética, se ela foi original e se ela foi, na verdade, de alguma forma bem-sucedida. E a minha justificativa são 2, basicamente.
primeiro, há uma ausência de bibliografia primária sobre essa aeronave em português. Todas as fontes que eu utilizei ou estavam em inglês ou eu tive que fiscar umas fontes em russo, pela internet, enfim, foi complicado. E a segunda questão para mim, a importância da verdade. Ainda mais num ramo científico, como a aviação, saber a verdade do que aconteceu é o imperativo. Não importa quem é o... Não é uma busca por culpados, não é uma busca falar essa pessoa causou esse problema. É a questão, o que aconteceu, como aconteceu e por quê. Então, para mim, isso é o mais importante e é justamente o que eu quis trazer à tona com o trabalho. Agora, uma pequena... Para entendermos aeronaves supersônicas, precisamos voltar um pouco o relógio. As primeiras aeronaves supersônicas, os primeiros esforços supersônicos começaram na Segunda Guerra Mundial com a introdução das primeiras aeronaves a jato e houve naturalmente o interesse bélico de ultrapassar a barreira do som e construir aeronaves cada vez mais rápidas. E foi nesse contexto que, eventualmente, toda tecnologia militar acaba transpirando para o setor civil e não foi diferente com a tecnologia supersônica. Por volta da década de 50, o Reino Unido estava querendo retornar ao pioneirismo na aviação porque, devido a 2 acidentes fatais com uma aeronave a jato chamada Comet, ela perdeu esse protagonismo. E a França também estava com interesse de avançar sua tecnologia. Então, a Sud Aviation francesa e a BAC, que é British Aircraft Company, Companhia Britânica de Aeronaves, fizeram uma parceria e decidiram criar um projeto de um SST, e esse tratado foi assinado no dia 29 de novembro de 62, e foi o estopim para a corrida dos SSTs. Logo após, os Estados Unidos, que também tinham um forte interesse de manter o protagonismo, ou a liderança na corrida econômica na civil aeronáutica, observou o que estava acontecendo na Europa e decidiu tomar ação também e oficializou o projeto SST norte-americano, na qual a Boeing ganhou uma competição interna e começou o desenvolvimento da aeronave norte-americana. Aqui na esquerda nós podemos ver a aeronave anglo-francesa, o primeiro protótipo do Concorde, aqui obviamente a bandeira francesa, e aqui à direita nós temos a aeronave que nunca chegou a voar, que foi o SST norte-americano. E nós podemos ver que, apesar das diferenças dramáticas de formato em termos de asa, posicionamento dos reatores e tal, uma característica que é realmente marcante, que é o nariz de ângulo variável, está presente nas duas aeronaves. É só um detalhe para ter em mente enquanto nós avançamos. Bom, a União Soviética nunca ficava isolada quando o Ocidente fazia alguma coisa, e isso não era uma exclusão. Mas a União Soviética, antes mesmo dos 2 projetos ocidentais serem oficializados, já tinha tentado empreitadas no ramo do SST. As estatais Ilyushin e Myasishchev apresentaram projetos para o Partido Comunista, mas naquela época não havia um interesse do Partido Comunista de criar uma aeronave que, para eles, seria simplesmente um projeto para a vaidade dos cientistas. Mas com a declaração, com o início do projeto Concorde, do projeto norte-americano, que a União Soviética, então, decidiu justamente criar esse projeto. E quem colocaram no topo quem oficializaram a empreitada foi Andrei Tupolev, que era um dos mais renomados engenheiros aeronáuticos da União Soviética. Era um veterano da Grande Guerra Patriótica, como eles chamam a Segunda Guerra, e foi chefe do TSAG, que é o equivalente da NASA soviética. E devido a seu histórico como um homem do partido e todas as aeronaves que tinha criado, ele almejava muito poder político dentro da União Soviética. Era considerado um dos homens mais poderosos da União Soviética. E parte do poder político dele vinha da introdução da primeira aeronave a jato da Aeroflot, que foi o Tupolev 104. Por isso, ele foi colocado na chefia do projeto SPS-1, que significa Aeronave Supersônica de Primeira Geração. Então, o Tupolev 144 foi oficializado no dia 16 de julho de 1963 e ele teria parâmetros similares do Concorde, em termos de configuração, alcance, número de passageiros, número de reatores, motores, no caso. Mas algo que é de interesse detalhar é que
quem teve a iniciativa não foi Tupolev. Ele não apresentou o projeto foi de cima para baixo, ele foi imposto a Tupolev. Quer dizer, ele foi o escolhido por ter o poder político, mas foi de cima para baixo. Foram burocratas que definiram o projeto, o que já apresenta uma dificuldade no desenvolvimento, além de outras duas questões. Uma aeronave como essa, devido a extensões do voo supersônico, precisa ser feito de materiais muito específicos. As ligas de alumínio têm que ser leves o suficientes e resistentes o suficientes para aguentarem as tensões de temperatura e atrito no voo supersônico. E elas também precisam ter um conteúdo alto de titânio. Titânio era um metal caro e raro na União Soviética. Então, logo do início, já se sabia que a aeronave seria uma empreitada cara. Outra questão é que a União Soviética era uma sociedade extremamente estratificada em termos de poder. Você tinha um poder central, mas esse poder era disseminado de forma irregular em diversas esferas burocráticas. Então, ao longo do decorrer de sua vida útil, o Tupolev mudou de administração, ele mudou de especificação, o ministério que tomava conta do projeto foi dissolvido, mudou de nome, mudou de liderança, houve uma mudança de poder na União Soviética. Então, tudo isso contribui a dificuldades ao longo do tempo. E uma das dificuldades foi um prazo muito curto para desenvolver a aeronave, o que forçou o Tupolev a dividir o desenvolvimento em um modelo bifase. Uma primeira fase para construir o protótipo com motores menos eficientes, reduzindo o alcance, e uma segunda fase com realmente a aeronave que seria a aeronave a voar, com motores mais eficientes, com alcance melhor. Outro ponto de contenção no desenvolvimento da aeronave era a questão do design das asas. Na União Soviética, o design de asas para tanto aeronaves civis quanto militares era geralmente ou delta composto, que é um triângulo com uma cauda normal, ou uma asa enflechada, como se tem num 737, num Airbus. Mas Tupolev queria uma aeronave com um delta verdadeiro. E para provar que o delta verdadeiro dele funcionaria, ele utilizou de seu poder político para forçar um de seus colegas na aviação a construir uma aeronave que seria como uma plataforma de teste. Isso seria o MiG-21. Nós agora podemos ver, com esse exemplo, que Tupolev continha o projeto coerente com a sua força política, todo o seu background, todo o seu histórico. O principal marco do Tupolev 144 foi o fato dele ter sido o primeiro SST a voar. 31 de dezembro de 1968, em Moscou, ele alçou o voo 3 meses antes do Concorde. Isso, obviamente, conflagrou uma vitória propagandista tremenda para tanto a União Soviética quanto para Tupolev, o próprio Tupolev e seu departamento, a empresa Tupolev. Mas não era só mar de rosas, porque logo nas fases de teste eles já viram várias questões. Por exemplo, os motores eram muito mais ineficientes do que eles imaginavam. Os motores que eles utilizavam eram motores civis de uma outra aeronave que eles adaptaram de maneira rápida para colocarem na aeronave, e o consumo era muito alto, e principalmente ela tinha, devido à sua localização logo embaixo da estrutura da aeronave, colada à fuselagem, que é basicamente a parte principal da aeronave, ela superaquecia a fuselagem de forma que, depois de um tempo, se fosse mantida, a aeronave se despedaçaria, se fosse mantida a posição dos motores. Então, haveria que ter uma mudança do design dos motores. As asas foram outro problema. A estabilidade no eixo de arfagem, que é o controle de descida e subida do nariz, também era instável. Então, a aeronave toda, basicamente, teria que ser reengenhada nos próximos anos. E é nesse ponto que é interessante comentar sobre a questão da espionagem industrial, não só na União Soviética, como no caso da aeronave. E não há a menor dúvida, todas as fontes que eu procuro citam que a aeronave foi produto de espionagem industrial, mas isso não significa que ela era uma cópia direta do Concorde, porque as fontes que eu li citam que a aeronave, principalmente a espionagem industrial ao redor do Concorde, é principalmente com um intuito comparativo, de ver as soluções que os anglo-franceses estavam tomando em termos de posicionamento do motor, materiais, o tipo de borracha utilizado no trem de pouso. Era uma questão de ver, tinha um intuito mais de saber onde eles estavam,
o Ocidente com relação à União Soviética nessa corrida para colocar o SST em serviço. Aqui nós podemos ver o primeiro protótipo, o número de cauda 68001, e como eu detalhei, nós temos aqui o nariz de ângulo variável, que era uma característica não só presente entre os 3 projetos ocidentais e soviéticos, mas como os da circulação interna na competição interna que ocorreu nos Estados Unidos. Outra questão notável, podemos ver aqui a posição dos motores e, como eu comentei, eles ficam numa estrutura compartilhada diretamente debaixo da fuselagem. Então, isso teria que ser alterado para efetivar a segurança da aeronave e da estrutura, principalmente da fuselagem posterior, no caso. Enfim, tendo em vista esses problemas que eu já detalhei, a aeronave teve que ser reengenhada. Houve uma mudança não só dos motores, eles foram aprimorados para serem mais eficientes. A asa teve seu formato ligeiramente modificado e a característica mais marcante foi instalada, são os chamados canards, que são, para termos leigos, aletas de sustentação instaladas, aqui dá para ver na imagem, que elas foram instaladas logo atrás da cabine para controlar o eixo de arfagem para manter a aeronave mais estável nas fases de pouso. Essa nova aeronave voou pela primeira vez em 6 de junho de 71, pouquinho mais de um ano antes da morte de Andrei Tupolev pai, ou Tupolev pai, no caso. Ele morreu em 23 de dezembro de 1972 e seu filho, Alexei Tupolev, à direita, tomou o manche da companhia. Isso apresentava outra questão que viria a minar o projeto Tupolev, o projeto do 144, que Alexei era um engenheiro aeronáutico, ele era capaz, ele era inteligente, mas ele não tinha a experiência que o pai tinha, ele não tinha o poder político que o pai tinha e, principalmente, haviam outras pessoas abaixo de Andrei Tupolev no momento de sua morte que seriam muito mais capazes de tomar a liderança do projeto e da companhia. Mas Alexei, sendo filho do Andrei Tupolev, foi colocado na chefia. E isso, mais à frente, veremos, não seria bom para o projeto. Aqui nós podemos ver o projeto como ele acabou sendo. Isso é uma aeronave de produção. Aqui nós temos a instalação dos canards logo atrás da cabine de controle. Elas estendiam e retraíam na fase de pouso, conforme o trem de pouso era abaixado ou retraído. Também vemos a posição dos motores. É difícil de ver por conta da posição de cima, nós não vemos o protótipo de cima, mas eles foram separados da fuselagem principal e uma camada de titânio foi instalada no posterior da cauda. Bom, agora chegamos ao ponto mais importante e o prego no caixão do Tupolev 144, que foi seu acidente no show aéreo de Paris, em 1973. O show aéreo de Paris é provavelmente o mais prestigioso, ou era o mais prestigioso show aéreo do planeta, era onde todas as tecnologias de ponta eram apresentadas, e Tupolev e o Partido Comunista queriam que a aeronave tivesse uma apresentação espetacular para impressionar o Ocidente. O que aconteceu foi um acidente fatal. A aeronave, por motivos desconhecidos, entrou numa situação de nariz alto, caiu e durante uma tentativa de recuperada se fragmentou e caiu no chão, matando os 6 na aeronave e 8 pessoas em solo. Uma investigação conjunta da França e da União Soviética foi instalada, mas os resultados nunca foram conclusivos e nunca foram apresentados ao público. Ficou então a especulação. Foi erro humano? Foi uma falha mecânica? Foi sabotagem? Ou foi interferência externa? A verdade é que não foi nenhuma única questão dessas. Que provavelmente o que aconteceu foi a tripulação estava sob pressão, a aeronave talvez não tivesse sido construída de uma maneira cautelosa devido à pressa. A questão de sabotagem e espionagem industrial é mais duvidosa, isso é uma opinião de mais leigos, mas a interferência externa, sabe-se que havia um miragem na região da aeronave, que isso teria causado uma interferência, uma suposta tentativa de recuperação para evitar uma colisão, e isso ocasionaria o acidente. Não se sabe, mas só se sabe que 300 mil pessoas assistiram a aeronave cair em chamas sobre um subúrbio em Paris.
E isso foi uma derrota irrecuperável para o Tupolev 144. O Ocidente esqueceu da aeronave, pensou, bem, eles não vão fazer nada, isso não é uma aeronave séria, a União Soviética não está séria com essa empreitada, e Tupolev, obviamente, perdeu o prestígio que ele tinha. Além do mais, na década de 70, a União Soviética entrava no que a gente conhece agora como a era da estagnação. A economia desacelerava e a chefia do Partido Comunista tinha menos interesses em projetos vangloriosos como esse, caros e vangloriosos. E foi nesse contexto que Ilyushin, a outra estatal, ultrapassou Tupolev no setor civil, construindo aeronaves mais econômicas, como o IL-86, que viria a ser o primeiro wide body, ou aeronave de fuselagem larga, da União Soviética. Então, perdão, nós dando uma olhada na curta vida operacional, podemos ver que ela realmente não foi extremamente impressionante. 10 anos após o primeiro voo do protótipo, menos de 10 anos após o primeiro voo do protótipo, ele foi cancelado, o transporte aéreo regular. E principalmente por conta do fato de que uma outra versão da aeronave tinha sido projetada e estava entrando em serviço. Essa seria a aeronave eficiente, com alcance, motores seguros, mas ele sofreu um acidente decorrente de uma fragmentação do motor e a União Soviética disse basta e cancelou os voos regulares da aeronave. A conclusão que eu cheguei no meu trabalho foi que sim, a aeronave foi um fracasso. Fracasso funcional. Ela sofreu de uma pressão técnico-burocrática durante todo o seu trajeto, da fase das escrivaninhas até o último voo. Pressão técnica burocrática todos os passos do caminho. E ela foi colocada em serviço muito antes do que devia. Se a União Soviética tivesse deixado o projeto nas mãos dos engenheiros, eu acredito pessoalmente que a aeronave teria sido segura, teria sido eficiente, mas, enfim, não foi ser. Mas outra questão que é interessante ressaltar é que os outros SSTs não foram muito diferentes. O Boeing 2707 que eu comentei antes nunca chegou a voar. Foi cancelado antes mesmo de ser feito um protótipo. E o Concorde, apesar de ter almejado de todo o prestígio que ele teve, ele acabou por, depois de um acidente fatal em Paris, no ano 2000, ter a sua vida útil encerrada em 2003, por conta de preço alto de operação, as passagens eram muito caras, ele não era custo eficiente, era uma aeronave que era muito mais de propaganda e um símbolo da tecnologia do que uma aeronave custo eficiente. Então, tendo em vista tudo isso, é importante saber que, sim, os SSTs foram importantes. O Tupolev foi importante. Talvez não por seu fantástico histórico operacional, mas pelo pioneirismo de ter sido a primeira aeronave supersônica de passageiros a voar, e talvez porque, na história da aviação, tudo se trata de aprendizado com erros. O caminho da aviação foi pavimentado no sangue de muitos pilotos, e o Tupolev não foi uma história diferente. Então, para nós pavimentarmos o caminho não só para uma futura geração de SSTs, mas também para segurança na aviação, segurança em outros setores, é importante nós sabermos o que aconteceu, o porquê aconteceu e o quem desencadeou. E foi justamente isso que nós podemos ver com o Tupolev. E eu acredito que com o martírio dessas aeronaves poderemos ter um futuro mais brilhante para a aviação. Obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Foi ótimo. Felipe, cadê você? Você tem 5 minutos aí para fazer um comentário. Bernardo, parabéns pela apresentação. Em relação às apresentações dessa aeronave, especificamente, foi acho que a mais completa que eu já vi. Achei muito interessante. E eu queria ressaltar para todo mundo, né, porque, afinal de contas, a gente não está falando só sobre aviação aqui. É um centro de estudos hospitalar, né? Eu tenho uma aeronave de alta tecnologia, desenvolvida por pessoas com alto poder econômico, alto poder político, é uma competição internacional de interferência política, né? E, no final das contas, eu tenho o problema dos acidentes que aconteceram, entendeu? Então, quando a gente pensa em todo esse contexto me remete justamente a um pouco do que a gente está vendo acontecendo hoje em dia, não só na saúde, na medicina como um todo, mas especificamente quando a gente fala da pandemia da Covid-19, né?
eu tenho a ciência correndo atrás do tratamento, eu tenho pessoas distintas tratando do assunto, né? A pesquisa acontecendo, tentando trazer a melhor solução para o problema. Obviamente que lá era uma competição comercial, científica, tecnológica, aqui eu estou lutando pela vida das pessoas. Mas o cenário é muito semelhante, é um cenário que você tem diversos níveis discutindo assuntos ligados ao mesmo problema, né? A gente ouve falar várias vezes na imprensa e nas discussões dos grupos mesmo, né? Os médicos cuidarem da saúde das pessoas, né? E aí, o nível político, o nível econômico e por aí vai. Isso interfere, obviamente, na forma como as coisas acontecem. E eu acho que esse é um bom ponto de partida para a nossa discussão. Então, eu queria convidar o doutor Carlos Gadelha. Bom, mais uma vez eu queria agradecer, né, e saudar a todos. Tem pouco tempo, então já vou direto, né? Eu acho que tem algumas analogias e, ao mesmo tempo, lições que ficam muito evidentes, né? A primeira, e com a crise do coronavírus atual, do novo coronavírus, que é incontornável a gente conversar sobre isso, né? A primeira questão que me vem, né, a questão da pressão, né? Hoje, no coronavírus, estão todos procurando a bala mágica. Qual é a bala mágica? E isto pode, eu acho que o exemplo do Tupolev, né, e todos os outros exemplos que foram apresentados, eu vou falar rapidinho, levar na saúde a margem de tolerância é tão pequena quanto na área de defesa. Nós não podemos errar, por exemplo, em introduzir uma vacina precocemente, sem todos os estudos de eficácia, segurança, por mais que o desejo de apresentar a bala mágica para a sociedade seja muito grande. Eu acho que cabe a nós, da área da ciência, da medicina, da economia, como eu, comprometido com o social, termos essa inteligência de não irmos desesperados atrás de uma bala mágica, que pode ser um tiro de canhão, pode ser... Então, acho que isso é muito importante. Um elemento que eu queria, então, destacar é que a gente se move com grande incerteza. Não foi só o Tupolev que fracassou, todos fracassaram. Todos fracassaram. A aposta do supersônico é evidente, aliás, parabéns pela apresentação, aprendi muito. Então, mostra que a gente está num mundo permeado por incerteza não redutível à probabilidade. Seguindo aí, podia citar vários autores, o Keynes, o Kahneman, enfim, que trabalham isso. Nós vivemos num contexto de incerteza e o coronavírus mostra isso. E, para isso, a gente tem que ter sistemas que sejam resilientes e inteligentes. E, particularmente no Brasil, acho que isso coloca a questão da gente ter um sistema de saúde que seja capaz de responder, organizado e capaz de responder, articulado nas 3 esferas de governo e articulado público e privado, uma base de ciência, tecnologia e inovação e produtiva. A gente não pode ter tamanha dependência para dar respostas que são necessárias para o Brasil, que vai desde as máscaras até os ventiladores, como todos estamos vendo aí, o Brasil no corner, né? Então, a gente tem que ter sistemas que permitam responder. E, ao mesmo tempo, sistemas inteligentes. Eu vou falar algo forte, talvez, mas a crise atual ela não é tão imprevisível assim. A gente teve SARS em 2003, H1N1 em 2009, MERS em 2012, Ebola em 2014, Zika em 2015. Ou seja, o nosso sistema não estava inteligente, resiliente, do ponto de vista científico e tecnológico. Eu falo isso em escala global e também em escala nacional, onde o componente da ciência, tecnologia e da inovação no campo da saúde adquiriu e mostrou a sua centralidade como na área de defesa. E, por fim, para não fugir do tempo, o paralelo entre saúde e defesa. Se a defesa alavancou, como nos Estados Unidos, todo o investimento privado, numa relação virtuosa entre Estado e mercado, assim também na Europa, assim também em diversos países, como Japão, Coreia, podia citar uma série. No Brasil é possível a gente ter uma articulação virtuosa entre Estado e mercado. Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tem Estado forte e setor produtivo forte. Uma falsa dicotomia essa para alavancar o investimento. A área da saúde, particularmente, ela pode
ser uma liderança dessa articulação do setor público com o setor privado para promover ciência, tecnologia e inovação que torne a gente mais resiliente, capaz de responder ao imprevisível, mas com uma orientação estratégica clara de aonde podem surgir os problemas para o nosso sistema de saúde, para que a gente não exploda e caia no chão como caiu o Tupolev. Eu acho que essa é uma aposta global, mas também nacional. Nós não podemos ser um país que sabe apenas fazer soja e, em frente a uma pandemia, temos que ficar implorando para ter acesso aos produtos mais básicos da área da saúde. Eu acho que isso mostra um pouco a analogia que a gente pode desenvolver. Eu estou envolvido nesse processo. Acho que defesa e saúde são mais próximos do que a gente mesmo imagina, dando várias lições aí para a gente poder trabalhar. Parabéns e espero não ter passado do tempo aí disponibilizado. Eu acho, foi muito bacana. Leandro, cadê você, Leandro? Você está aí? Leandro, o que aconteceu? O Bernardo colocou um cenário complexo, né, daquela pressão. O Felipe tangenciou a questão que tem alguma coisa esquisita e o Gadelha vai bem no cerne da questão. A gente faz num todo e aí temos aí um desafio em que a medicina privada, que pega um pedacinho da população, tem um protagonismo enorme para resolver esse problema. Que aconteceu? Como é que a gente se posicionou nessa situação? Guaris, primeiro, assim, parabenizar o Bernardo aí pela apresentação e a oportunidade de aprendizado que ele trouxe para a gente. E ao Felipe e ao Gadelha, que falaram antes de mim, que também complementaram e sempre colaboram no processo de aprendizado. Eu achei extremamente interessante, porque alguns pontos que ficaram muito claros na aviação, que não podem faltar ou que não podem ser mal feitos, em saúde também é absoluta realidade. O primeiro deles foi a questão do planejamento. É muito claro que o planejamento precisa ser completo, exaustivo e muito bem estruturado no ambiente aeronáutico, assim como precisa ser no ambiente da saúde. Se você não se prepara, você não responde adequadamente. Então, você não vai ter uma resposta minimamente correta se você se basear em improviso. E eu percebi que isso é fato tanto no ambiente aeronáutico como a gente vivencia no ambiente da saúde, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a crise que a gente está vivendo, a gente vê que ela é agudizada por uma epopeia de improvisos. Improvisos em todos os níveis governamentais, improvisos de toda a sorte e em diversos elos do sistema de saúde, que deveriam estar organizados e capazes de responder adequadamente. Então, quando a gente decide, por exemplo, e planeja e organiza, a gente consegue entregar um hospital de campanha com 19 dias do momento que a retroescavadeira entra no terreno, ao momento onde você tem 100 leitos de terapia intensiva com capacidade de ventilação mecânica, diálise, suporte hemodinâmico, diagnóstico e tudo mais. E, diante da falta de um planejamento adequado, você vê a incapacidade de se entregar outras estruturas que se assemelham a isso. Então, o primeiro eixo é o eixo do planejamento. O segundo eixo que eu percebi que é condição precedente no setor aeronáutico também é a questão da segurança. Não dá para organizar nada, nem para se propor a nenhum projeto abrindo mão de questões básicas de segurança, porque senão, como o Bernardo falou numa frase bem dramática, o setor aeronáutico, a história da aviação é pavimentada no sangue de muitos pilotos, a história da saúde é pavimentada no sangue de milhões de seres humanos que pagam um preço muito alto diante da incapacidade de se organizar adequadamente o sistema para atendê-lo. E abrindo mão de diversos elos de segurança,
como a gente viu também agora no processo da pandemia, onde se tenta viabilizar medicamento que não está plenamente testado, se tenta vetar medicamento com estudos apressados a ponto de fazer a Lancet passar por um constrangimento internacional de ter que despublicar um artigo científico. Vai demorar um tempo para essa mácula sair da história dela. Então, não dá para abrir mão da segurança, e o setor de saúde é assim, não dá para abrir mão, não dá para tentar apressar nada, porque não dá para abrir mão da segurança. É simples assim. O terceiro eixo que eu também, para mim, foi muito marcante foi o eixo da cooperação. Talvez se os anglo-americanos, os russos e quem tivesse mais trabalhando nos projetos tivesse cooperado, em vez de competir de forma predatória e desalinhada, talvez a gente tivesse uma capacidade hoje de atravessar o Atlântico em 4 horas ainda, coisa que a gente não tem mais e que se perdeu e que nem os russos conseguiram e nem os anglo-americanos conseguiram, porque o Concorde deixou de rodar também depois de anos rodando, ele não se mostrou viável do ponto de vista. Então, cooperação, mais do que nunca, se mostra algo imprescindível em todos os níveis de poder, em todas as áreas da sociedade, e a gente vê que, se em algum momento nessa pandemia o sofrimento do povo foi mitigado, foram os momentos onde a sociedade civil e as estruturas governamentais conseguiram cooperar verdadeiramente, colocar cada um que tinha de melhor e oferecer algo a mais para a população nesse momento de sofrimento, né? Então, tentando me manter no tempo também, foram os pontos que me chamaram muita atenção e que me aproximam dessa história que foi relatada brilhantemente do momento que a gente está vivendo no nosso país e no mundo. Foi ótimo, Leandro. O Pantoja está aí. Pantoja, você quer comentar alguma coisa, Pantoja? Não, eu só queria agradecer ao Bernardo. Realmente, eu conheci um pouco a história do Konkotsky, né? Mas eu aprendi muito, porque eu não tinha noção de tantos detalhes e dessa forma bem estruturada como você colocou, né? Concordo com tudo que falaram. Eu acho impressionante que essa falta de preparo, organização, que já foi tão bem falada, não foi um privilégio de Pindorama, né, Alfredo? A gente viu as tragédias da Itália, da Espanha, da França, dos Estados Unidos, né, se repetindo numa cadeia, né, absurda, né? E a gente parece que estava esperando que esse tsunami chegasse aqui e efetivamente chegou. Infelizmente, pegou a gente de calça curta e a gente teve um tempo suficiente para ter alguma forma de preparo. Isso que é lamentável, né? Como o Leandro falou, a gente, nessa parceria público-privada, a gente conseguiu, eu diria que, salvar um belo número de vidas aqui no Rio de Janeiro, dar um exemplo para o país inteiro de como se deve organizar e funcionar as coisas, e a gente só esperava a contrapartida do público, que infelizmente não veio a tempo. Mas isso é outro papo, né? Mas parabéns pela apresentação, Bernardo, e realmente foi um grande aprendizado. Gadelha, complementa um pouco essa questão que o Leandro falou, o Pantoja falou, e você tem uma participação muito grande em decisão estratégica, né? Você é um homem que você trabalha tanto no eixo horizontal como no vertical. Agrega mais a tua opinião, que eu sei que você tem opiniões muito, muito bacanas sobre o que o Leandro falou, principalmente, e o Pantoja complementou. Porque ficou muito claro, né? O pessoal sabia que música que ia tocar, não sabia quando, mas que ia ter uma música, e foi um rock pauleira, não foi valsa, e a gente perdeu tempo, né? Conta mais um pouquinho da tua vivência, que você tem uma experiência muito grande nessa área toda. Clarice, acho que algumas coisas assim, a gente pode explorar um pouco, né? Primeiro, essa articulação que pode ser virtuosa entre o público e o privado, né? Assim, eu acho que vários dos que estão aqui se formaram, se qualificaram na sua trajetória toda em instituições públicas, né? E que
puderam dar resposta nas suas faculdades, etc. e tal. Mas, na verdade, se criou uma polarização que eu acho que nos afasta de uma estratégia claramente convergente. Só para dar um exemplo, o programa militar americano envolve cerca de 600 bilhões de dólares por ano. Só o projeto Apollo, para levar o homem à Lua, foi 130 bilhões de dólares, representando cerca de 4% do PIB em alguns anos americano. E, ao mesmo tempo, alavancou GPS, internet, empresas como o Boeing. Ou seja, houve um cruzamento e uma fertilização entre a área pública, militar e a área civil imensa que está por trás de um grande desenvolvimento tecnológico e de inovação, inclusive na área da saúde. Diversas tecnologias em saúde beberam da estratégia da política de defesa americana, que não tinha muito receio, né? Isso faz parte, inclusive, da tradição, em articular o Estado com o setor privado. Eu me lembro quando, na crise de 2008, o Obama chamou as montadoras automobilísticas e falou: vocês têm que gerar emprego e ajudar. E quem não seguir, isso é uma coisa importante, avaliação e resultado. Quem não seguir está fora na próxima rodada, né? E, ao mesmo tempo, respeitar a criatividade e eu acho que isso também é algo importante que foi ressaltado. E aí eu acho que na saúde a gente tem algo interessante, viu, Guaris? Que a gente tem que, ao mesmo tempo, estimular o risco, e o risco, inclusive, do empreendedor público, né? Eu vou, né, como alguém que vem da área pública, que trabalha na área de ciência e tecnologia, todo mundo só fala meu CPF, como é que eu pego a caneta, como é que eu tomo o risco. A ciência, a tecnologia e a inovação inerentemente envolve risco. Por exemplo, a vacina para AIDS não surgiu. A vacina para dengue, depois de ter entrado no mercado, deu problema. Então, a gente tem que ter um balanceamento importante entre segurança, que eu acho que eu concordo completamente com o Leandro, né? Segurança não dá para abrir mão, por isso que eu estou cauteloso com esse processo aí, para a gente não embarcar numa bala mágica, mas, ao mesmo tempo, ter um ambiente favorável para o risco. E aí, mais uma vez, volta a articulação público-privada. Vou dizer, o setor privado ele não embarca onde não tem um horizonte de mercado. Então, você pode fazer articulações inteligentes, por exemplo, de encomendas tecnológicas, e que, se forem fracassadas, não por motivos pouco nobres, mas por motivos inerentes ao conhecimento, o risco é compartilhado, né? Eu acho que isso é central no campo da saúde. Por exemplo, uma aposta no diagnóstico. Então, eu acho que uma aposta nos novos tratamentos, uma aposta na nova vacina. Nós não temos certeza se vamos acertar. Por exemplo, outra coisa que vem da apresentação do Bernardo, o rastro que se deixa de conhecimento é impagável. Fracassou no supersônico, mas o rastro foi muito grande. Então, acho que isso é importante. E a outra coisa, finalizando aqui, Guaris, será que você me deu essa oportunidade, é a gente não ficar no que se chama o lock-in effect, né? Aprisionado. Eu vou dizer, a gente faz prospecção para trás. Agora estamos todos fazendo prospecção para o coronavírus. Quando a gente chegar numa situação que vamos ter ventiladores, o sistema de UTI mais bem organizado, já vão ser outras pandemias e outras necessidades, até porque o problema não é o coronavírus. Eu não sou médico, mas eu entendo um pouquinho de saúde. Vocês sabem muito melhor do que eu, né? A gente tem os problemas cardíacos que estão, os problemas de câncer, os problemas de receio das pessoas em fazerem acompanhamento, promoção, tratamento e internação quando precisam. Está dando problema isso. A gente tem que olhar o ponto de vista sistêmico, né? Porque se a gente foca em uma doença, em um problema e esquece o sistema, nós sempre vamos ficar correndo literalmente atrás do prejuízo. Vamos sempre estar fazendo prospecção olhando no retrovisor e não no que vem por aí. Então, eu acho que isso também coloca claramente, viu, Pantoja, eu acho que é importantíssimo, essa articulação entre áreas de excelência, como é o COPSTAR, como são diversos, uma fertilização entre a área pública e privada para a gente poder, inclusive, fazer apostas para o futuro que não nos deixe tão... E eu acho que existem pistas. Eu falei, existiam pistas de que a gente estava precisando ter sistemas de vigilância mais inteligentes, ter capacidade de responder às doenças transmissíveis, entre outros. A gente tem várias pistas e acho que uma articulação da inteligência pública e privada na busca dessas pistas e na criação de instrumentos seguros para a área privada e para a área pública podem nos fazer a ficar mais resilientes para enfrentar os desafios do futuro. Eu acho que o uso do poder de compra do Estado para estimular a inovação, o financiamento com risco para projetos inovadores, um ambiente favorável para o surgimento
de startups, empresas, ao mesmo tempo saber que elas não vão fazer mágica se não tiver uma musculatura produtiva e tecnológica forte. E aí eu defendo, muitos daqui acho que sabem, né? O sistema produtivo da saúde é uma grande chance que o país tem para sair da crise e se preparar para a quarta revolução tecnológica. Nós somos portadores de inteligência artificial, de big data, de internet das coisas, de impressão 3D. A saúde, eu costumo dizer, é uma porta de solução, talvez muito mais meritória do que a da defesa, né? Para a gente poder superar o constrangimento global e, particularmente, o constrangimento do país, que há muito tempo vem crescendo muito pouco, o desalento está predominando, né? Então, acho que a saúde pode aparecer como uma área importante, introjetada na sociedade brasileira, e acho que o coronavírus permite isso. Hoje, todos percebem a importância nacional da saúde. Ela é importante para tudo, né? Ou seja, ser uma grande aposta para uma saída da crise e uma aposta mesmo para o desenvolvimento do país, aliando inovação e bem-estar social. Beleza. Felipe, deixa eu pegar o Felipe agora. Felipe, você é o nosso homem da necrópsia, né? Tem um desastre aéreo e você vai ver lá o que aconteceu. Então, nesse cenário, Gadelha acabou de colocar o Leandro Pantoja, e lá atrás o Bernardo colocou, olha, a gente tem um desafio, é importante, precisa ter ou não precisa ter supersônico. Ficou 30 e poucos anos e deixou um rastro tecnológico e estamos por aí. Mas toda hora acontece uma coisa errada. Agora está acontecendo um monte de coisa de errada. E você já investigou algumas centenas de acidentes aéreos. Rapidamente, eu queria que você me dissesse o seguinte: tem causa raiz o acidente aéreo ou raiz única é cenoura? Me explica essa história. O que você vê no acidente para a gente juntar nessa Tupolev e Covid? Qual é a tua avaliação como técnico? Vamos lá. Eu acho que tem uma coisa muito interessante. Eu estava aqui matutando enquanto o Carlos Gadelha falava, enquanto o doutor Pantoja falava, que é o seguinte: quando a gente investiga um acidente, eu estou fazendo um estudo de caso de algo que já aconteceu. Obviamente que é muito útil para eu extrair conhecimento disso. E quando eu penso no que está acontecendo hoje em dia, eu imagino daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, os estudos que serão feitos em cima das experiências que estão acontecendo, principalmente nos hospitais de campanha. O que acontece? Quando eu tenho um projeto de avião novo, como o Concorde, que é o Tupolev 144, eu tenho um projeto novo, eu tenho que treinar os pilotos e fazer um novo tipo de operação. De repente, eu tenho uma doença nova, com um protocolo que não está estabelecido claramente, com os medicamentos novos e outros antigos que não se sabe o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Eu monto uma estrutura hospitalar nova, contrato uma equipe emergencialmente e boto para trabalhar uma porção de gente que nunca se viu antes. Então, assim, eu imagino, obviamente que assim, quem entrar pela porta do hospital de campanha e sair curado, graças a Deus, muito bem. Agora, quem por acaso vier a falecer por conta da doença, entrou com Covid-19. Né? Quantos desses que entraram com Covid-19 e faleceram exatamente da Covid-19? Porque quando eu tenho um hospital que é totalmente preparado, que a equipe já se conhece, que a equipe está treinada, que os protocolos estão claros, que os equipamentos estão adequados, eu tenho que tomar um cuidado grande para não ter um problema de medicamento, um problema de prontuário, uma outra intercorrência qualquer. A gente está entendendo que todo mundo que falece, que está vindo a falecer, vindo a óbito nesse tratamento, está entrando na conta da Covid. Mas e todo o nosso histórico de trabalho de segurança de fazer a prevenção, entendeu? Então, assim, esse cenário mascara isso tudo. Então, eu vejo que existe uma questão importante para ser pensada, como o doutor Pantoja falou, né? A gente entrega o hospital de campanha em 19 dias, mas, ao mesmo tempo, será que eu consigo preparar uma equipe em 19 dias para trabalhar em conjunto? Sendo que essa equipe não se reuniu na hora que a escavadeira deu a primeira tirada de terra do terreno. Então, assim, eu tenho um protocolo para treinamento expedito de equipes de saúde que vão trabalhar num ambiente de UTI,
que é com uma doença única, tudo bem, é uma UTI especializada para a Covid-19, mas eu tenho ali gente com vários históricos clínicos diferentes. Então, assim, eu acho que quando a gente olha pelo lado da investigação de acidentes, eu vejo que tem um campo imenso para pesquisa, para olhar os casos, não só de cada paciente em si, não investigar apenas a doença em si. Isso já tem muita gente investigando também, os infectologistas, os epidemiologistas e por aí vai, os virologistas. Mas olhar também a parte organizacional da saúde. Quer dizer, como é que eu crio uma estrutura que, se surgir uma doença nova, qual vai ser a forma como a saúde vai se transformar e se preparar para esse tipo de aprestamento rápido? Pois é, porque, Felipe. como eu falei, é uma visão diferente, assim, quer dizer, caramba, e aí, né? Quer dizer, desses falecidos, do que a gente já conhece, tanto da aviação quanto da saúde, né? Eu tenho aquelas pessoas que caem de avião, mas tem aquelas pessoas que tiveram mau treinamento, tem um avião que teve problema de manutenção, tráfego aéreo, por aí vai. E na saúde eu tenho a pessoa que morre da doença, mas tem a pessoa que morre do erro de medicamento, do erro na hora da saúde. E no hospital de campanha? Como é que isso fica? Então é uma Pois é. Eu acho isso interessante, que eu vou passar para o Leandro, porque, tudo bem, uma coisa nova, mas há um treinamento prévio. Quando você pega, por exemplo, as forças especiais que vão entrar numa guerra, eles não sabem quem está do outro lado do muro. E morre menos policiais treinados, bem treinados, em forças especiais. O paraquedismo, quando você salta de paraquedas, você tem algumas variabilidades. Então, você está treinado para emergência. O que a gente viu do hospital de campanha, principalmente agora da Rede D'Or, aqui na Gávea, aqui no Leblon, o Leandro podia falar um pouco, porque foi montada uma equipe grande, que recebeu pacientes muito, muito graves, porque foi uma época de extrema concentração de doentes graves na atenção primária e nas UPAs, não tinha para onde ir, e teve pacientes que chegaram praticamente morrendo. E teve um time de resposta rápida. Leandro, fala um pouquinho como é que foi montar o time. Como é que você montou o time? Acho que a montagem do time foi um dos maiores desafios. Quando a gente achou que colocar de pé e tudo lá dentro em 19 dias era um desafio, a gente viu que a montagem do time, deixar esse time afiado para trabalhar, era um desafio ainda maior. Mas a gente teve um ambiente muito colaborativo aqui dentro da rede, né? E muitos profissionais da rede, treinados e muito qualificados, deram um passo à frente e pediram posição dentro dos hospitais de campanha. Nós fomos procurados maciçamente por colegas médicos e por profissionais de enfermagem experimentados dos nossos hospitais já tradicionais, que pediram para estender os seus horários ou pediram para ser deslocados para lá. Então, a gente conseguiu colocar para operar o hospital de campanha com cerca de 50% de profissionais contratados, porque os outros 50% eram profissionais já extremamente experimentados e extremamente qualificados. Então, além de quem está entrando receber um treinamento acelerado, ele, do ponto de vista quantitativo, estava diluído num quantitativo altamente qualificado. E também para as lideranças de setor e de serviço, o que aconteceu também foram colegas nossos todos que deram um passo à frente pedindo. Então, a rede ela é muito estruturada do ponto de vista de ter sempre um primeiro e um segundo dando apoio a essa pessoa na função que ela exerce. Então, por exemplo, a chefe da triagem do hospital de campanha da Lagoa Barra, que é esse que fica no Leblon, era a chefe da emergência do Rios D'Or, uma profissional com 25 anos de experiência, altamente qualificada para a emergência. O chefe da terapia intensiva, também pegamos algum colega que já estava altamente qualificado e foi para lá. E assim a gente criou o time que foi trabalhar no hospital de campanha, porque a gente tinha clareza de que se a gente contratasse todo mundo recém-chegado na companhia, sem se conhecer, e colocasse dentro de um ambiente não tradicional para trabalhar, aquilo ia ser a crônica de um pandemônio, entendeu?
E a gente não topa esse tipo de coisa, não estamos aqui para fazer mais ou menos, então a gente mobilizou gente da própria estrutura, dos próprios hospitais, pessoas que já se conheciam. Então, as equipes que entraram para trabalhar, elas já entraram azeitadas, elas já entraram prontas, porque era um ambiente de guerra mesmo. A ambulância chegava, era pedido vaga de enfermaria, chegava paciente com 8 de creatinina e 85 de ureia. O paciente chegava com pedido de enfermaria e o paciente estava em franca insuficiência respiratória. O paciente era pedido vaga de enfermaria e o paciente chegava praticamente parando e precisava ser entubado. Tinha dias da triagem do hospital de campanha fazer 5, 6 intubações, só que a gente precisa lembrar que o hospital de campanha não é um hospital de emergência aberta, ele é um hospital que recebe doentes referenciados, ou seja, é essa gravidade que a gente abriu o hospital recebendo os pacientes. Então, mas graças à solidariedade dos nossos próprios colegas e de diversas áreas da saúde dentro da Redditor, a gente conseguiu colocar o hospital de campanha já com uma quantidade de equipe treinada e previamente conhecida um dos outros e dos protocolos e dos processos da rede, muito alto. Então, o hospital de campanha ele rodou muito bem desde o início. Poxa, beleza. Leandro, você tocou colaboração e eu estou vendo aqui logado com a gente, acho que isso é muito bacana, a gente tem mais de 100 pessoas aqui assistindo a gente agora, tem gente de Portugal logada aqui com a gente, e tem gente da AMIL, da Unimed, da São José assistindo a gente aqui. Eu queria que o Pantoja falasse como é que foi bacana também a descompressão que essa epidemia deu, porque houve muita reunião entre os vários parceiros, quer dizer, a turma técnica realmente atuou legal. Fala um pouquinho como é que foi, principalmente a questão do cuidado ventilatório e do cuidado com a função renal, que foram os 2 fatores principais em termos de mortalidade objetiva dos nossos pacientes. Fala um pouquinho, Pantoja, sobre a colaboração que houve com os outros players. O que se viu, né, Alfredo, é que no início, né, lá para o finalzinho de fevereiro, a gente estava trazendo muitas ideias pré-concebidas, né, a experiência chinesa, a experiência italiana, etc. Então, como é comum, a gente, obviamente, no início, sem conhecer muito o que estava enfrentando, a gente embarcou nessas prerrogativas, né? E a gente teve, eu acho que, inteligência suficiente para entender que as coisas eram diferentes. Obviamente, eu estou falando em relação a estruturas hospitalares, como o Leandro já falou, né? Que tem modus operandi já muito bem amadurecidos, né? Com todos esses anos. Então, a gente viu que a questão de intubação precoce talvez não fosse a melhor forma de conduzir naquele momento, que a questão de uso de medicações que a gente até então não tinha muita familiaridade, como tocilizumab, né? Talvez fosse interessante a gente começar a aplicar mais. Não vou nem falar da cloroquina, por favor, não vou referenciar isso, não. Mas foi muito interessante que eu me lembro que a gente tinha vezes, bem no início também, eu mudei para um hotel perto do Copastar para ficar longe de casa, para não trazer infecção para casa, em 3 semanas fiquei lá, e eu me lembro à noite falando com o pessoal do Samaritano, falando com o pessoal da São José, conversando também com a galera da Unimed, falando assim, escuta, o que você está vendo aí, qual é a boa, o que você está vendo de dificuldade, a gente também aqui, ali, etc. Vamos tentar fazer tocilizumab mais precoce, vamos tentar usar corticóide mais precoce, ventilação, vamos segurar um pouquinho a onda de intubar precoce, vamos fazer high flow nasal cannula, vamos tentar fazer uma VNI em determinadas situações. Então, a gente foi trocando informações, até de uma forma informal, né? WhatsApp e papo de celular mesmo, ficando um grande tempo, a gente não podia se encontrar fisicamente, então era esse formato que a gente fazia. E a gente foi aprendendo na medida em que essa crise foi aumentando. E eu posso dizer para você agora, né, obviamente, não quero queimar minha língua nem morder minha língua, mas que se vier uma segunda onda, a gente vai estar bem mais tranquilo de enfrentá-la, porque a gente vivenciou um tsunami que a gente conseguiu sobreviver e aprender
nesse evento, né? Eu queria só falar um pouquinho que o Leandro falou com muita propriedade, né? É que as pessoas dizem, né, Leandro, até agora, que, na verdade, eles saem de um plantão no Copa D'Or, no Barra D'Or, no Quinta D'Or e vão dar um plantão no D'Or de campanha, porque é basicamente a mesma forma de funcionamento, o mesmo processo, você encontra lá com colegas que você já trabalhou em outro hospital. Então, e esse clima fez com que as pessoas novas, ou seja, aquelas pessoas que até então não tivessem trabalhado com a gente, entrassem no ritmo, entrassem no jogo muito fácil, né? Porque você tinha toda aquela camaraderie, você tinha todo aquele esprit de corps, né? Você tinha todo mundo trabalhando de uma forma que você entendia que era a melhor maneira de performar, de fazer. O Hospital de Campanha da Lagoa Bar recentemente teve o seu paciente número 500, se eu não me engano, não é isso, Leandro? E os resultados realmente são absolutamente espetaculares, da mesma forma que o Hospital de Campanha lá do Parque Olímpico também está indo muito bem. Então, é realmente um grande prazer ouvir isso e a satisfação dos colegas, né, desse resultado. Beleza. Gadelha, você colocou alguma coisa importante. Então, e aí a gente está, quer dizer, tem muita gente aqui ouvindo a gente e de várias outras unidades e entidades. Houve sim, houve muita parceria, mas o macro, eu acho que esse talvez seja o grande problema, quer dizer, a falha do setor público, por vários motivos, se desorganizou ou se deteriorou no passar dos anos. E eu acho que o setor privado, de alguma maneira, teve a grandeza de se entender. Nesse contexto, você, como uma pessoa que entende da engrenagem do sistema de saúde, e a gente está chegando ao final desse nosso encontro, eu queria que você desse para a gente qual seria o passo, não do novo amanhã. Como é que a gente acha que, do ponto de vista macro, esse sistema, aproveitando esse momento de talvez uma ligeira trégua, como é que a gente poderia se organizar um pouco melhor? Qual é a sua sugestão? Acho que o elemento central que nos deixa de lição, né? A gente não constrói sistemas e instituições, né? Que tal, né? O Grupo D'Or, e eu vou falar também da Fiocruz, não se faz isso da noite para o dia. Você tem que ter trajetória, né? Quando falaram dos ventiladores, podem acreditar, eu tenho umas lives para mostrar, eu falei, não vai dar certo produzir e não vai dar certo importar, porque não tem trajetória. Você não pega uma automobilística, ela faz um ventilador em um mês. Isso não é assim que funciona, não é? Então, acho que essa é a resposta que as instituições deram, depende muito. E aí eu acho que a gente retomar um pouco, por exemplo, vamos agora investir no corona e deixar a cardiologia? Isso é uma loucura. Sim. E a questão oncológica, né? Até porque elas são interdependentes, a gente vê, né? Eu sou economista, me perdoe, mas a gente vê as pessoas que têm coronavírus morrendo do coração. Então, ou seja, é um sistema que está operando, né? E aí eu acho que é muito importante a gente também ter um olhar de algumas coisas que funcionam, né? Eu vou dar o exemplo aí da própria Fiocruz, que é uma instituição que está fazendo 120 anos. Ela aumentou a sua capacidade de produção de testes, não estou exagerando, de 2.000 testes para 2 milhões de testes mês. Vai chegar a 12 milhões de testes moleculares, porque tem trajetória, porque sabia fazer antes. Ao você saber fazer antes, você consegue reconverter. A questão do Tupolev, voltando, ou deixa trajetória, ou deixa sistemas de aprendizado, ou vai cair no chão. Então, acho que isso vale para o privado e vale para o público. O nosso programa de atenção primária, também para a gente não entrar na polarização, ele é fantástico. A gente tem equipes de atenção primária em saúde em 95% dos municípios brasileiros. Isso segurou a população para não quebrar o sistema de saúde público e privado inteiro. Porque você tem uma atenção primária que atende 60% da população. É que aqui no Rio de Janeiro ela é das áreas onde o exemplo não é bom, mas se você for no interior do Brasil, é fantástico, em vários estados. Se olhar para Niterói, por exemplo, é um exemplo maravilhoso. E aí as pessoas não chegaram no hospital, né? Então, eu acho que a primeira questão, eu volto, né? É a gente tomar a lição, não a perder os investimentos que foram feitos, por favor, são trajetórias,
e a gente, ao mesmo tempo, se preparar para a gente ter sistemas resilientes que não fiquem correndo atrás do prejuízo. A segunda questão que eu quero deixar claro, eu sou a favor não tem nenhuma visão xenófoba, a gente tem que estar em redes globais, mas a crise atual mostrou a importância do conhecimento local, a importância de saber produzir, a importância de saber, ou seja, nada vai vir de graça. Né? Países muito desenvolvidos sequestrando máscaras e equipamentos e a gente com dificuldade. Eu vi na Fiocruz, onde também inauguramos agora um novo centro hospitalar, não é de campanha, ele já é permanente, né? Onde a gente tentava comprar ventiladores e os preços triplicavam, numa chantagem imensa, né, do ponto de vista para você poder dar acesso à população, e contratos eram cancelados no meio da aquisição. Né? Então, a hipótese que a gente vem defendendo há muito tempo, que nós não podemos ter um sistema de saúde tão vulnerável, dramaticamente a hipótese foi comprovada. Cientificamente, ela foi comprovada. Né? A vulnerabilidade em saúde é inaceitável. E aí eu acho que é um chamamento mesmo da gente continuar essa conversa pública e privada. Ou seja, o médico, de um lado, ele é um cuidador. De outro, ele é um intelectual da saúde. Ele é um cientista, ele conhece não se faz saúde sem médico. Né? Assim, como é que a gente... E aí eu acho que a gente pensar um pouco como é que a gente reduz essa nossa vulnerabilidade científica, tecnológica e produtiva na saúde. Então, é uma mensagem aí que eu posso deixar, que a gente aproveite, né, o que dramaticamente, infelizmente, ainda estamos numa situação muito delicada, né, que essa pandemia nos traz de lição, para a gente jamais deixar de investir em sistema de saúde, deixar de investir em ciência e tecnologia em saúde, e numa base de produção aberta, que faça parceria, mas que faz quem consegue fazer parceria é quem tem conhecimento e quem sabe fazer. Quem não sabe fazer não consegue nem comprar direito. Então, é um pouco aí uma agenda aí para a gente continuar essa conversa tão boa e com tantas pessoas que agregam tanto conhecimento e ao aprendizado. Né? Eu quero dizer também, Guari, só finalizando, que eu adoro aprender e mudar de ideia. Tá? Não tenho nenhum compromisso com as ideias piores e antigas. Né? Então, que a gente possa estabelecer essa parceria profícua aí entre a gente, continuar e aprofundar essa parceria. Obrigado, Gadelha. A gente vai terminando, a gente vai falar um pouquinho com cada um dos nossos participantes aqui. Em particular, Gadelha, a Fiocruz é uma coisa importantíssima para a gente, entendeu? Eu acho que foi super bacana e, como você falou, quer dizer, a gente está tendo uma oportunidade. Se a gente lembrar, e por que foi escolhido o Tupolev? Esse é o ponto. O Bernardo está caladinho aí, falou logo no começo, né? Mas foi muito legal, porque olha que situação. Luta pelo poder. Quem é que manda? Politização de um processo tecnológico. Olha a confusão que deu. A questão de ser pioneiro. E aí eu tenho que falar, tenho que fazer meu marketing pessoal. Hoje, para mim, é um dia muito importante, né? Hoje, o Lancet tirou de publicação o artigo feio publicado por um professor de Harvard. E o Tupiniquim, aqui, dia 25 de maio, publicou um artigo dizendo "You are a liar". Mandei um e-mail. Ele me respondeu menos de 2 horas depois. Então, a gente não pode ter complexo de cachorro vira-lata. Ponto. Nós investimos em comprar, o mundo investiu em comprar na China insumos e medicamento da Índia. Olha a confusão que a gente está. O americano importa medicamento também da Índia. Então, a gente tem que ter produção técnica. E o que a gente viu, e eu estou muito à vontade, o primeiro chefe do Centro Cirúrgico do Hospital Copador. Então, eu vi toda essa produção, tive meus conflitos pessoais, e vi como é que houve um amadurecimento. E o grupo também mudou de opinião. Você falou uma frase muito importante. Mudar, pedir desculpa, dizer eu errei, não tem nada demais. Graças a Deus que o Lancet tirou essa porcaria desse artigo. Agora, ele demorou 13 dias, porque lá atrás ele demorou 12 anos
12 anos para tirar o artigo em que dizia que vacina dava autismo. Eles erram. Nós não somos cachorro vira-lata, não. Nós temos ciência nesse país. Eu fico muito contente com isso. E o Felipe, vamos terminando. Felipe, o que aconteceu com o avião que nós produzimos na FAB para substituir o Hércules? Quanto tempo demorou esse projeto? É o projeto do KC-390, né, o Millennium. É um avião que é projeto brasileiro e interessante que ele já está fazendo missão, inclusive, em prol do combate à pandemia. O Dr. Alfredo comentou aí sobre comprar medicamento na Índia e comprar máscara da China, respirador também. Quando a gente fala de atendimento a uma emergência de saúde desse nível, a Força Aérea Brasileira e as outras empresas tiveram que fazer missões de transporte, repatriar gente que estava doente, gente que não estava doente ainda, e transportar insumos, né, de diversos locais. Isso é uma questão econômica importantíssima. E esse avião, como você comentou, né, que o Brasil tem ciência, tem tecnologia, é um avião de altíssimo nível e já está voando, produzindo para a gente. Eu achei muito interessante a resposta que o Dr. Pantoja deu para a minha colocação sobre as equipes do hospital de campanha. Achei fantástico. Eu acho que não existe uma especialização, né, em hospital de campanha, né? E, ao mesmo tempo, cabe, acho que, fazer bastante estudo retrospectivo de como foi essa montagem do hospital de campanha, o que a gente teve que aprender para fazer essa montagem da equipe e dos equipamentos e etc., porque é uma estrutura complexa, né? Para a gente estar, como o Carlos Gadelha comentou, né? A gente está mais bem preparado no futuro, né? Quer dizer, se eu precisar montar de novo o hospital de campanha e, principalmente, exportar essa experiência, esse conhecimento que foi feito na Rede DOR e outras redes privadas para a rede pública, né? Quer dizer, essa disponibilidade, essa flexibilidade da Rede DOR em pegar as suas equipes que já se conheciam, já eram treinadas em conjunto para trabalhar e ser enxertada de gente nova, é muito mais fácil eu pegar uma estrutura que funciona e engordar essa estrutura do que pegar uma estrutura do zero e começar do zero, né? Então, como transportar essa experiência do setor privado para o setor público quando isso for necessário? Porque a gente vê que os hospitais de campanha privados funcionaram muito rapidamente, até pela flexibilidade e agilidade do setor privado, e os hospitais públicos não funcionaram tão bem assim. Quer dizer, eles patinaram e muitos não foram nem entregues ainda, e os que foram entregues, a gente ouve falar de mil problemas diferentes. Então, assim, é porque quando a gente se baseia na inteligência, na experiência e na criatividade das pessoas, quer dizer que eu tenho pessoas certas nos locais certos ajudando o meu sistema a funcionar. Isso, na verdade, é um problema do sistema. Quer dizer, se eu não tiver a pessoa, o sistema não vai andar. Então, eu preciso ter uma forma de estruturar um sistema que tenha essas pessoas em reserva, que tenha essas pessoas chaves para que eu possa, a partir daí, criar, ser o embrião de um hospital de campanha. Então, eu acho que vale a pena muito estudar sobre isso, porque foi uma coisa muito nova. E, na verdade, o Rio de Janeiro sofreu um exemplo muito minúsculo que depois se tornou grande em relação, por exemplo, ao incêndio do Hospital Badim, que foi feito algo mais ou menos parecido, né? Quer dizer, o pessoal teve que se reunir às pressas e dar uma solução para um problema diferente, só que foi uma solução para um problema de uma noite, né? Teve um incêndio e resolvemos aquele problema rapidamente. Agora, quando a gente pega essa pandemia, que vai durar meses, é um outro nível de problema. Então, acho que vale muito a pena estudar isso no futuro e desenvolver conhecimento sobre isso. Felipe, o caso do incêndio Badim foi um caso de sucesso. Foi espetacular como é que o time estava preparado. O Hospital Quinta Dor estava preparado. É impressionante o filme da entrada dos pacientes e como é que a gente mostrou uma capacidade espetacular de reagir. Novamente, quer dizer, eu acho que a gente está aprendendo, tem razão, a gente vai aprender muita coisa com essa epidemia. A necrópsia do que aconteceu vai ser importante, né? Vai investigar bem. Eu acho que a gente podia passar para o Leandro, suas considerações finais,
Você pode dar uma palavrinha para a gente, Leandro? Nesse momento, o que eu quero é agradecer, dizer da satisfação que eu tenho de poder compartilhar com vocês dessa mesa, desse debate, que é rico mesmo. Nós vamos superar isso tudo, nós vamos passar por isso tudo e o futuro será melhor. Acho que eu não sei se eu ressalto acima dos demais assuntos, mas assim, algo que me fala muito profundamente é a necessidade da gente arrumar um tema que é muito caro e motivo de estudo do Gadelha e da Fiocruz, que é o complexo econômico-industrial da saúde. De tudo que eu vejo, assim, muita coisa eu achava possível acontecer, apesar de não ser desejável. As desorganizações, as confusões, mas você vê ser saqueado por país de primeiro mundo nos insumos necessários a preservar a integridade da sua população é uma questão de soberania nacional. Essa é a soberania nacional do século XXI que a gente precisa atentar. E acho que esse assunto vale até um outro dedicado a ele, porque é o que me dói de forma mais profunda na hora que eu vejo que a gente ficou com dificuldade a ter acesso. Nós precisamos mandar avião fazendo escala e escolhendo aonde a escala ia acontecer para não correr o risco de ser saqueado. Esse assunto realmente, acho que pós-pandemia, per-pandemia, a gente precisa salvar a vida das pessoas de imediato. Mas pós-pandemia é um assunto maior e, na minha opinião, um assunto de segurança nacional que precisa estar na agenda de uma forma relevante. No mais, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo o assunto com vocês. Bernardo, você vai falar agora antes do Pantoja. Cadê você, Bernardo? Bernardo, pois é, né? Você mostrou um monte de coisa, né? Que é os russos, que é aquele negócio do Feola, tem que combinar com os russos, né? Mas, pelo jeito, combinar com os russos também não deu certo, né? Porque eles não combinaram bem, né? Não, então, que a questão talvez mais importante da história toda do Tupolev foi que eles já tinham um aparato que poderia ter ajudado a aeronave ir para frente. Eles tinham o TSAG, que era o instituto que o Tupolev administrava durante muito tempo e que ajudou no processo do Tupolev, era um dos institutos de aerodinâmica mais prestigiados do planeta. A União Soviética tinha uma ampla indústria siderúrgica. Foi basicamente todos os setores industriais e até militares investiram dinheiro e tempo no projeto, mas, como eu falei, a sociedade soviética, principalmente a política soviética, era extremamente estratificada, então você tinha... Quanto mais camadas burocráticas você adiciona a qualquer coisa, seja uma aeronave, compra de máscara, processo de seleção de paciente, quem vai para tal leito, quem vai para tal... Quanto mais camadas burocráticas, quanto mais engrenagens você coloca numa transmissão, passa-se um ponto em que essas engrenagens começam a diminuir a eficiência dessa transmissão. As camadas burocráticas desaceleram, atrapalham e criam todo um grau de atrito. E no caso do Tupolev, não só teve esse atrito burocrático, mas também uma falta de liderança central. O projeto não estava na mão da empresa Tupolev e falaram: vocês tocam a banda. Foi o Partido Comunista falando uma coisa, o Ministério da Aviação falando uma coisa, o Ministério da Indústria Aeronáutica falando, o Ministério... Enfim, que foi um problema clássico de gerenciamento. E isso é uma coisa que eu fui detalhando justamente ponto a ponto, porque em qualquer momento, quando você percebe uma falha, você tem um momento de dar um pé atrás. Mas a União Soviética, especificamente, tinha um problema muito grande com a cultura de segurança. Isso é uma coisa que fica muito evidente no acidente de Chernobyl também. E quem assistiu a série de Chernobyl vê muito claramente isso, que era uma cultura muito burocrática, de jogo de poder, de negligenciar regras, atalhos. Então, eu acho que o importante é que, justamente, você pode ter o melhor exército do planeta à sua disposição, mas se você não tem uma liderança capaz, se você não tem uma liderança centralizada, forte, com direcionamento, se você não tem um líder, você tem um chefe, que aí fica difícil você ganhar uma batalha. Por exemplo, uma batalha de uma corrida
aeronáutica ou uma batalha contra uma pandemia. E, Bernardo, eu acho que agora a gente já está com 9 horas e 1 minuto. Pantoja, antes eu queria agradecer todo mundo. Olga, obrigado. Gadelha, Felipe, Leandro. Pantoja, termina o evento aqui. Queria de coração agradecer. Eu acho que a gente, de uma maneira assim bastante legal, conseguiu dissecar um pouquinho do tema, né? Muitas dúvidas, muita gente fez pergunta. Eu peço desculpa não ter respondido, muita coisa mesmo, mas não daria para falar. Pantoja, termina. Obrigado, Alfredo, pela organização. Obrigado a todos pela presença. Até a próxima sessão, que o nosso grande Alfredo vai bolar para a gente aprender mais ainda sobre segurança. Pois é, Pantoja, a gente vai falar sobre o aeroporto Galeão, tá? Como é que funciona o aeroporto e como é que funciona o hospital. Está programado também uma sessão com paraquedismo e a gente vai falar muita coisa pela frente, se Deus quiser. Tá? Queria de coração agradecer a todo mundo, tá? Eu acho que é um momento de união, tá, gente? E vamos em firme, tá? Obrigado, Gadelha, Felipe, Leandro, todo mundo. Galera, obrigado, hein?